para Jesus. Uma linda salva de palmas. Oh, meus irmãos, o apóstolo Paulo sentiu que o povo de Éfeso tinha uma deficiência. E o que ele fez quando ele sentiu isso? Está aqui no livro de Carta aos Efésios 4, começando no 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Deixa eu dar uma paradinha. Eu li aquilo ali porque não é o da mensagem, é só a preparação. Mas esse último versículo agora, o 16, já é. Para que, segundo as riquezas da sua glória, então ele se colocava de joelho, orando por eles, fosse concedido a eles que eles fossem corroborados, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa é uma bênção que eu preciso receber, você precisa, não tem quem não precise. Nós temos que ser fortalecidos pelo Espírito de Deus, com poder, na verdadeira pessoa nossa, o chamado homem interior, que é o nosso espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma, moramos no corpo. O espírito é a verdadeira pessoa. Ele fica fraco igual o corpo fica. Agora, espiritualmente falando, o espírito não está recebendo a boa palavra. Ele está recebendo uma palavra, às vezes, agradável. É fácil querer agradar as pessoas. Irmão, vocês são maravilhosos. Deus trouxe vocês aqui hoje que quer operar. Vamos alegrar. Eu nunca falo que fumar vai acabar com você, que a prostituição lhe leva para o inferno, que a falta de ser dizimista, ofertante, faz o diabo agir na sua vida, você fica debaixo de maldição. Malaquias 3. Aí eu estou fazendo mal para você. Mas se eu quero você forte, eu tenho que dar a palavra séria. Ainda que tem dia que você diga, eu não volto mais na reunião do missionário. Ele contou toda a minha vida sem saber. Eu não sabia, mas foi Deus que contou em palavras que ninguém entendeu. Mas Ele mostrou para você que aquele era o seu problema. Então você tem que ficar fortalecido no homem interior para você aguentar os baques da vida, que são vários. O diabo não quer você feliz, ele veio para lhe roubar, matar e destruir, e ele usa qualquer coisa natural para lhe enfraquecer e destruir você, e quando você abre os olhos, já está destruído, mas não, com Cristo não. E para que mais que ele queria? Ele estava pedindo para você ser fortalecido com o poder pelo Espírito de Deus, Espírito mau no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Meu irmãozinho, isso é muito importante. É claro que Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Ele vem habitar no seu coração pela fé, morar com você. De onde Ele está, Ele vai lhe dirigir, vai dizer, não vai para esse caminho, não faça esse outro. Procure, ore, e se você buscar, você vai encontrar. E o que mais que Ele diz aqui? A fim de que, estando arraigados, bem enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos são os salvos. Você pode compreender perfeitamente, aqui que eu queria chegar. O que você pode compreender perfeitamente? Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Você tem que conhecer esse amor de Cristo, na sua extensão, na sua largura, na sua altura, na sua profundidade, mas conhecer de todo o seu coração, perfeitamente compreendendo, com todos os santos, esse amor que excede todo entendimento. O amor de Cristo é muito sério. Eu estou pregando uma mensagem sobre o sacrifício que Abraão foi mandado fazer do seu filho, que Deus nunca pediu mais nada a ninguém, aquilo ali ia provar que ele ia fazer. A gente acha que Deus nos amou porque enviou Jesus e Jesus pagou o preço, aí Ele pôde nos amar. Não. Quando nós éramos pecadores, não tinha mérito nenhum, a humanidade estava riscada da presença do Santo, que é o Senhor Deus. Ele então provou que nos amava, deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não é porque Jesus fez a obra que Deus agora prova que nos ama. Não, quando a gente não era nada. Irmão, se eu não era nada e Deus me amou, por que Ele agora vai virar as costas para mim? Se eu tropeçar por acaso, eu vou pedir a Ele perdão. Mesma coisa com você, acorda.
O inimigo quer te tirar da presença de Deus. Então você tem que compreender com todos os salvos, não tem um que não tem, posso compreender, qual é o comprimento, a largura, a altura, a profundidade, compreendendo perfeitamente o amor dele na nossa vida. Ele quer fazer grandes coisas em nós hoje, não é eu estou aqui passando a mão em você, lhe engamelando, como diz, não, eu estou falando a verdade. Essa é a revelação de Deus. Para que sejais cheio de... E para que tudo isso? Que conhecer o amor de Cristo e que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Acabou. Tudo que Deus é, que Deus pode, Deus quer fazer na sua vida, você vai ser cheio. Não vai ter espaço para o inimigo. Você vai ser uma pessoa super abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso que Deus está falando. Temos que crescer nessa graça. Ficar no ABC, vai para a escola, beabá. Não, tem dia que para isso, já aprendi isso, não quero aprender mais isso não. Até você briga lá com a professora, quando você era menino, já brigava. Quer saber isso não? Já sei de cor e salteado. Eu quero saber coisa nova. Ficar ao mesmo tempo, isso não, agora vamos crescer para a gente ser cheio de toda a plenitude de Deus, não ter nada vazio em nós. Aí tudo que há em nós vai bem dizer o santo nome do Senhor. Vamos agora ver a nossa mensagem que estamos estudando. Hoje é o terceiro programa, está em Gênesis 22. Foi quando Deus mandou que Abraão sacrificasse o filho dele. E Deus foi muito claro, e tudo isso aqui eles são para nós. Quando eu falo desse texto, vou repetir mais uma vez. Deus nunca mais falou para alguém isso. Isso só aconteceu com Abraão, porque Deus queria mostrar que ele também não negaria o seu filho, e Abraão não negou, mas Deus não deixou que ele cometesse não. Então se alguém sentir essa voz, é voz do demônio. Deus não fala mais isso não, só falou uma vez para mostrar. No Gênesis 22 começa assim: e aconteceu depois dessas coisas, que coisas, missionário? O Abraão tinha orado para o povo de Gerar, que as mulheres eram estéreis, passaram a ter crianças, e a dele continuou estéril. Aí a Sara se engravidou e teve o neném, e o Abraão teve que despedir Agar e o Ismael, filho dele, com Agar, porque a Sara pediu quando tinha 70 e poucos anos. Não, eu não tenho condição de ser mãe. Eu tenho um caso com a minha serva aí, fica sendo filho meu. Quando acabou, nasceu Ismael. O Abraão foi apresentado e disse: esse não é o filho da promessa que eu prometi vai ter. Aí então, passado essas coisas, Deus provou a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, lição para nós. Quando Deus fala, não discuta com o Senhor, pede só as direções. Ele sabe por que está lhe falando, por que acontecem certas coisas. Nunca diga: Deus, eu não estou entendendo. Quem é você para desafiar Deus? Senhor Deus, eu não estou entendendo, fala comigo. E ele, de uma maneira suave, que é dele, vai fazer você entender. Versículo 2, e disse: toma agora o teu filho. Começou a mostrar o que é, o teu filho. Ele podia pensar que era o Ismael. O teu único filho, aquele que Deus disse: esse é o filho teu, com ele e com Sara. Era o único, porque Abraão e Sara eram dois num só corpo. Era o único filho que eles tinham. O Abraão saiu fora desse caso e teve o caso com Agar por ordem de Sara, mas não era filho. O filho daquele corpo espiritual era Isaque. O teu único filho, Isaque, ainda deu o nome dele. A quem amas? Primeira vez na Bíblia que se falou em amor foi nesse dia. O Abraão amava Isaque. Tinha prazer. Isaque significa riso, sorriso, risonho. Então o Isaque para ele era aquela alegria. E vai-te à terra de Moriá, é lá em Jerusalém, onde está feito, onde hoje é um templo muçulmano, mas ali era o templo de Salomão. E diz às pessoas que ali ainda será templo do Senhor. Isso eu não sei, Deus é que sabe. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E não disse qual era. Só quando chegasse lá. E o que aconteceu? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou, preparou o seu jumento, e tomou consigo 2 do seu moço, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vários ensinamentos aqui. Primeiro, Abraão levantou-se de manhã cedo, madrugada.
A Bíblia tem umas promessas para quem ora de madrugada. Não sei se você já teve essa experiência com Deus. Uma delas está no Salmo 57, versículo 8 e 9. Tem várias promessas. Eu gosto de obedecer a Deus. Olha, é quase difícil um dia que eu não acordo, aí não vou passar meia hora, uma hora e meia na presença de Deus, depois eu volto para dormir. Mas eu acho tão bom e gosto. Agora, você não tem que fazer o que eu faço, não. Pergunta a Deus se você deve fazer. Salmo 57, versículo 8 e 9. Desperta, desperta, glória minha. Aqui é o rei Davi escrevendo 2000 anos depois. Ele está sendo usado como profeta. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertaria ao romper da alva. Quando o dia está rompendo, você às vezes está na presença de Deus, você é despertado para certas coisas que você não tinha observado. Eu gosto de acordar, ler a Bíblia. Às vezes eu leio em 2, 3 idiomas para ver a diferença entre um outro, assim, um entendimento. Põe a minha Bíblia em português, põe em inglês, põe em espanhol, leio em inglês, venho em português, leio em espanhol, vou para o português e fico ali meditando para ter aquele entendimento. E às vezes vem esse despertar. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Não da alva natural, mas da alva de Deus. É quando Deus começa a querer fazer uma alva, você já está despertado. Você já vai se preparando, você já vai orando. Abraão diz aqui, voltando ao Abraão, eu vou voltar aqui, eu vou lá e volto cá, rapidinho aqui. O Abraão diz aqui, o que eu acabei de ler, só não comentei com você. Então, ele se levantou de madrugada, pela manhã de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo seus moços e fendeu lenha para o holocausto. Isso aqui me chamou a atenção. Por que ele teve que fender lenha para o holocausto se Moriá estava longe? Ele andou 3 dias para chegar lá. Para que carregar a lenha preparada se lá também tinha lenha? Por que não levou o machado? Qualquer um de nós que tem um pouquinho mais de noção da vida, lá tem lenha, eu levo machado, vou fazer lenha aqui agora de madrugada, vou colocar no burro aqui, mais carga, e depois chego lá para quê? Ele foi e fendeu a lenha. Eu entendo isso aí como preparou-se nas promessas de Deus. A lenha é um alimento de fé para você queimar, a revelação, para você queimar e dar energia para você. Ele ali, sabendo que tinha que sacrificar, já pegou as promessas e foi se preparando. É muito bom você preparar na promessa. Aquilo que você ouve aqui, escrever. Vai para casa meditando, amanhã de manhã, depois, vai meditando, até que você entende, porque Deus chamou a sua atenção. Eu mesmo não tinha entendido, mas por que ele teve que preparar a lenha e levar a lenha 3 dias de viagem, andando a pé ali, os sapatos e tudo, e tinha um burro, não sei se o burro que levava a carga ou se ele ia montado no burro ali, né? Sei lá, isso não é o que importa. Só que ele levou, porque tinha que levar já preparado. Você não pode ir para o local que Deus lhe mandou sem estar com a sua lenha preparada. Você tem que estar tinindo na fé, brilhando, lustrar o seu sapato tem que estar brilhando. Então você vai ser um pozinho para atrapalhar o seu sapato espiritual, com o qual você vai pisar na cabeça do diabo. Ô meu irmão, tem muita coisa aqui. Aí voltando ao 57, 8, a gente às vezes para aqui e não dá para continuar, tá vendo? Desperta, glória minha. Davi falando, Abraão também deve ter feito essa oração, desperta, glória minha. Eu preciso estar bem acordado na glória. Desperta, alaúde e harpa, instrumentos que se louva a Deus. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Eu mesmo. Mas claro que o dia nasceu, você desperta. Não, mas ele mesmo, o Espírito dele, da alva de Deus, quando Deus diz, é agora. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações. Por que, Abraão, você ia fazer isso? Pois a tua misericórdia é grande até os céus. Deus não deixou ele sacrificar o filho. E ele estava decidido que Deus tinha falado. Hoje Deus não fala mais isso, faz outra vez, hein? E a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre a terra. Aí o que fez o Abraão? Tomou consigo 2 dos seus moços. A Bíblia diz que pela boca de 2 testemunhas será confirmada toda a palavra. É bom você ter alguém que ora com você.
É bom quando marido e mulher não têm desconfiança um do outro, tem comunhão, tem um problema, eles abrem o coração diante de Deus, ninguém engana, e aí vem aquela unção, os dois determinam, 2 testemunhas, está feita a obra, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Ele pegou 2 moços, para quê? Só para acusá-lo? Não, eles iam ver o que Deus ia fazer. O Abraão tinha certeza que Deus tinha colocado ele em prova e não ia deixar acontecer nada. E vendeu a lenha para o holocausto, mas preparou-se. E levantou-se, tem que levantar-se. E foi ao lugar que Deus dissera, vá ao lugar que Deus lhe diz. Na palavra. Não vai dar para falar mais, que eu quero orar com você. E Deus já falou ao seu coração hoje. Deus está preparando você para a vitória. Vamos ficar de pé agora em nome de Cristo? Olha, essa oração é para qualquer sentido da sua vida, seja na parte sentimental, espiritual, financeira. O que você precisa, Deus vai estender a mão agora. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, estamos entrando em Tua presença e esse povo tem aprendido a Te louvar. Esse povo tem aprendido a entrar em Tua presença, Pai, de uma maneira tão gloriosa, que às vezes dá até dor no coração da gente parar o louvor deles. E eu quero que venha esse mesmo louvor agora, porque Deus, esta é uma hora em que a nós mesmos vamos nos despertar ao romper da alva. A tua alva está rompendo, o teu dia está rompendo, o dia do Senhor mostrar à humanidade que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, que o Senhor é o Deus do presente, do passado e do futuro, que o Senhor nunca mudou, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu teu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh meu Deus, o Senhor é aquele que disse, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Meu Deus, nós estamos entrando agora em oração, e os problemas são os mais variados. Aqui tem problema, ó Deus, financeiro, a pessoa está com dívidas atrasadas e não consegue pagá-las, está pensando em vender a casa e só tem uma casa, Pai, essa pessoa não pode fazer isso. Está pensando em vender o carro, tomar um empréstimo para depois ter que pagar muito mais, mas Deus, se o Senhor abrir a porta e essa pessoa está batendo, e está escrito que quem bate a porta ali é aberta, quem procura encontra, quem pede recebe, é o que nós estamos fazendo agora. O Senhor vai abrir uma maneira que eu não sei, ó Deus, e essa pessoa vai conseguir o recurso e não vai dever nada a ninguém, e ela aprendeu a lição e agora vai prosperar. É o meu irmão que é empresário, ó Deus, que está quebrando. Isso não pode acontecer por causa da fidelidade dele, por causa da família dele, por causa, ó Deus, dos empregados que precisam do emprego. E Deus, nós estamos orando agora, e Pai, esse irmão que está com uma doença incurável, que o doutor disse não tem jeito, você chegou tarde, mas Deus, não tem tarde para ti. Quando nós chegamos na tua hora, o Senhor opera, e nós queremos essa operação agora. Oh meu Deus, essa irmã que está dizendo, Deus, está passando os anos, eu não vou conseguir ser mãe. Quem disse que o Senhor não pode fazer esse milagre, ó Pai? Quem disse que o Senhor não cura? Meu Deus, eu estou unido a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu vou repreender esse mal, eu vou exigir que ele saia, eu vou determinar a cura agora. Esse mal já começa, ó Deus, a tremer, esse demônio vai sair agora. Ele não pode mais enganar esse jovem nas drogas. Ele pensa que a droga é uma coisa normal. Não, a droga está levando essa mocinha para o inferno, está levando esse rapaz para o inferno. Essa pessoa não vai ter uma vida linda, e essa pessoa está orando, eu quero, meu Deus, eu quero me realizar, eu quero ser uma pessoa de bem. Meu Deus, vem abençoar agora. Oh meu Pai, quem está em casa orando, em qualquer lugar do mundo, pois como ministro da palavra de Deus, eu repreendo esse mal, eu reprovo agora, e eu determino que saia. Eu estou ordenando agora, oh fogo divino, venha queimar essa doença, venha torrar essa doença, venha fulminá-la, desaparecer até com o resíduo dela. Eu estou exigindo agora, eu estou mandando que esse mal saia, em nome de Jesus Cristo. É uma ordem agora, Pai, em nome de Jesus. A obra está feita, e nós te adoramos agora.
Nós louvamos o teu nome, nós bendizemos a ti porque tu és grande e tu operas maravilhas e tu estás operando agora, em o nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado e amém. Agora nós vamos à novela da vida real, por favor. Assim que eu me batizei, Deus colocou para me patrocinar a minha vida. Eu acho uma grande importância você patrocinar algo na sua vida. Ia fazer 2 anos que eu estava casado com a minha esposa e nós tivemos a notícia que nós íamos ter um bebê. A gente estava com tudo preparado, casa, tudo, só faltava uma bênção, que era a conquista do nosso carro. Deus abençoou, que apareceu um carro que a gente queria. O filho do casal nasce em 11 de junho de 2018. E no mesmo dia, ao retornar da maternidade, Bruno sofre um acidente. Foi por volta de umas 11h30 da manhã. Quando eu cheguei próximo ao acidente, na rodovia Mogi Bertioga, deu uma curva. Aí, quando o trânsito parou, eu parei. Quando eu cheguei, vi ele naquela situação, preso na ferragem, né? O pessoal tentando, bombeiro chegando, aquele tumulto. O impacto veio tudo em mim, que eu fiquei preso nas ferragens. O volante veio e bateu na minha frente, onde teve essa lesão. O meu cunhado foi o que presenciou tudo ali. Ele me falou que como que eu estava me sentindo, se eu estava bem, e naquele momento eu falei que eu não sentia minhas pernas. Ali foi um grande choque para ele. E na hora que o enfermeiro me deitou na maca, ele disse que meu peito estava tudo vermelho, roxo. Ele foi outra preocupação para ele. Deus, não deixa ele morrer. Na descrição do boletim, pela batida que o meu carro teve, chegou a dar perca total. Eu vim saber do acidente por volta de umas 6 horas da tarde. Eu achei que o menino não ia conhecer o pai, então eu vi que foi a mão de Deus. Meu pai foi muito sincero no falar. Ele falou, olha, Camila, o carro pegou fogo, ele ficou preso na ferragem, ele teve queimaduras, talvez vai precisar fazer cirurgia, mas está bem. Eu desloquei a bacia. Eles falaram que tinha que esperar um especialista em bacia para ver se ia precisar da cirurgia ou não. E quando chegou o especialista, ele falou, não, aqui é só repouso, não vai precisar de cirurgia. Eles me mostraram foto, eu vi ali mesmo a gravidade do acidente. Eu me questionei bastante o porquê, se a gente havia se planejado tanto. Em meio àquele período, os primeiros dias, a pastora veio me trazer uma palavra. E a palavra que ela trouxe até me trouxe um constrangimento, assim, porque tudo coopera para o bem. Eu falei, nossa, mas como que vai cooperar para o bem, né? Nasceu meu filho, eu sofri um acidente, estou no leito de hospital. Ele estava muito confuso, muito assim, perdido, triste, não entendendo a situação. Eu falei, é Deus, quebrou o laço, porque nem aqui era para você estar. Eu falei, entenda que tudo coopera, a palavra diz que tudo, ainda que nós não venhamos a entender. Comecei a esperar em Deus, mesmo distante da minha família. Deus me trouxe a memória, que eu patrocinei a minha vida e Ele iria guardar. E a recuperação dele foi muito boa, foi excelente, foi rápida. Eu vi que tudo isso foi o quê? O cuidado de Deus. Quando o médico deu o diagnóstico para mim, que ele falou que era vida normal, eu já tive a certeza ali que era Deus que tinha me guardado antes. Porque eles não fizeram nada, né? Se eles fizessem uma cirurgia, eles poderiam falar que foram eles, né? E Deus foi fazendo a obra, a gente foi vendo o cuidado de Deus dia após dia na vida do Bruno. Pessoas me veem e vê que eu tô bem e logo já naturalmente elas falam, né? Foi Deus que te livrou para você estar aqui hoje andando normal. Deus, ele nos surpreendeu. Deu condições de ter um carro, de a gente não precisar pegar emprestado, não precisar ficar endividado. Com a bênção do carro a gente vai para a igreja. E hoje você vê ele tá super bem, graças a Deus. Creio que tudo é fruto daquilo que a gente planta mesmo. E saber que a missão dele não parou na minha vida e não vai parar através da minha vida. Por isso que eu acho importante de estar junto com essa obra, junto com o missionário, né? Patrocinando. Felizmente marcas, mas marcas de uma batalha vencida. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tem coisas que nós não sabemos, não entendemos, mas nós passamos por ela. E tem gente que não passa. A gente tem que buscar fé em Deus, dar comunhão com a palavra. E às vezes nós sentimos, não vai, eu vou. Não vou agora, eu vou daqui a pouco, vou fazer isso. Talvez na emoção de ter sido pai ali, perdeu, excedeu na velocidade, não se sabe o que, mas aconteceu. Mas Deus guardou em nome de Jesus. Vamos agora abrir o coração, por favor.
Missionário, venho de uma geração amaldiçoada. Ainda jovem, fui vítima de um abuso e, mesmo inconformada com o ato, eu me casei com o rapaz, porque engravidei. Como já não bastasse todo esse sofrimento, fui vítima de obra de feitiçaria em meu antigo trabalho, por inveja. Fiquei depressiva, tomando vários remédios. O pior é que todos os meus irmãos sofrem desse mal. Inclusive, um deles se suicidou. Nesse período, conheci Jesus. Houve grande melhora na minha alma, porém, ainda sou muito doente. Estou com 62 anos e, embora seja de Jesus, não consigo entregar o dízimo. Missionário, quero me libertar. O que devo fazer? Deixa eu falar uma coisa para a senhora está com 62 anos, é uma menina de 12 anos, como eu tenho um amigo que tem 71, fala que ele é um menino de 21. O que eu quero dizer para a senhora é o seguinte, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la. A senhora, quando conheceu Jesus, houve uma melhora, não para. Jesus, você tem que prosseguir, conhecer o Senhor e o poder dEle. Eu quero conhecer a Ti e o Teu poder, e Ele vai lhe ajudar, você vai resolver tudo isso. Mas seja mais buscadora de Deus, mais determinada, e depois conta as novidades para nós, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora, em nome de Cristo. Ô meu irmão, agora chegou a hora, hein, de abrir o coração. O pastor Jaime já vai chegar agora, o pastor Michael também vai chegar. Curva a cabeça e feche os olhos agora. Pai, primeiro nós oramos para quem está em casa, precisando de uma ajuda. Ora mesmo que você não conheça a pessoa. Deus vai falar no seu coração, peça por essa pessoa agora. E Deus, nós unimos a fé e abençoamos todos que estão orando em casa, ou no hospital, ou no presídio, ou no trabalho, e mandamos mal, saia dessas pessoas agora, em nome de Jesus.